Voltei com a nossa aula. Nós falamos de cidadania, direito, de ética, né, de várias coisas. E agora a gente vai falar sobre, continuar falando sobre direito, sobre diversidade, sobre ética. Mas eu gostaria de falar principalmente por uma coisa que eu comecei a falar no início da aula, né, que soou como chamar a atenção, e na realidade é uma maneira de chamar a atenção também, mas educando, que é sobre responsabilidade. Né? Eu cobrei para vocês a respeito das faltas, né? E assim, não tem idade para ser responsável. E aí alguém pode questionar, mas o que é responsável? Então vamos tentar, de uma maneira mais objetiva, colocar, entender essa palavrinha tão complexa, né, que a gente às vezes quer saber dos nossos direitos, né, dos direitos do cidadão, do direito da criança, do direito do adolescente, mas esquece, né, de saber quais são os deveres, quais são as obrigações que nós temos, né, e o que é de fato responsabilidade. Então, assim, depois eu vou colocar um videozinho curto também, tá? Para ilustrar. Sempre eu gosto de colocar um vídeo curto para ilustrar, para não ficar só nesse monólogo, principalmente quando a aula é gravada. E aí, nessa segunda aula também, coloquem lá nos comentários o nome, o número de vocês e o que acharam do vídeo, né? O que acharam da aula. Esteja à vontade para fazer qualquer tipo de comentário lá. Então, assim, responsabilidade é uma palavra que muda de significado na medida que nós vamos crescendo. É engraçado isso, né? O professor falar que a palavra significado, ela muda o seu significado na medida que nós vamos evoluindo. Por que eu digo isso? Quando se é pequeno, né, os nossos pais fazem tudo para a gente. Tudo que vocês imaginar, os nossos pais que fazem. E achamos que responsabilidade é coisa de gente grande, né? A gente acaba acreditando que pelo fato deles estarem sempre presentes na nossa vida, quando somos pequenos, né, a gente acha que responsabilidade só cabe a gente grande. Eles é que se preocupam com a nossa alimentação, eles se preocupam em nos levar para a escola, em ver se escovamos os dentes, se comemos salada e se estamos crescendo saudavelmente. À medida que nós crescemos, né, os adultos começam a esperar que a gente faça por eles aquilo que eles faziam por nós. E não é que seja injusto, e não é que queiram uma relação de troca, mas é o que os adultos pensam. Então, assim, quando efetivamente nós começamos de fato a ser responsáveis, isso com 11, 12 anos, ou mas isso 11, 12 anos é precoce, professor? Não. Com 12 anos já dá para maturar. 11, 12 anos já a pessoa já tem discernimento do que é certo e do que é errado. Né? Eu tenho descoberto que o compromisso com as nossas coisas e com as tarefas da casa começa desde cedo, desde pequeno, e vai se construindo aos poucos, né? Esses hábitos, esses costumes. Então, não existe o dia em que a gente se levanta e começa a ser responsável. Isso é um processo, né, gradativo e que a gente vai adquirindo na medida que nós começamos a desenvolvê-lo bem cedo. Se aquela criancinha pequenininha de 2 anos tiver que retomar para a cesta todos os brinquedos que ela tirou de lá, né, ela vai aprender que aquilo é responsabilidade dela. E olha, apenas com 2 anos. Se com 5 anos o dever de casa for cobrado pela escola, olhado pela mãe, mas feito todinho pela criança, ela vai aprender também que aquilo é responsabilidade dela, sempre e única e exclusivamente dela. Isso até me lembra o caso de um amigo, né, que tinha 20 e poucos anos, e sua mãe deixou por sua conta
a tarefa de resolver o problema do carro da família, já que ele é quem mais usava o veículo, né? Com 20 anos ele ia para a faculdade de carro, aquela coisa toda. Então sua mãe pagava o seguro, colocava gasolina, pagava os consertos, etc. No entanto, a responsabilidade de providenciar, de ir atrás dos consertos e da manutenção, tudo era dele. Então ele levou o carro ao mecânico, né, uma vez, e pagou o conserto, mas com o cheque da mãe, né? E esqueceu de avisar que o cheque que ele passou entraria antes da data combinado com ela. Ele não falou para ela que passou o cheque para o dia tal. Então, quando o mecânico foi descontar o cheque, obviamente que o cheque foi devolvido, não tinha fundos para pagar. Então, quase que a mãe, ela ficou com o nome sujo na praça por conta de um descuido bobo, uma irresponsabilidade, né? Que esse meu amigo colocou quase muita coisa a perder. Ah, professor, mas isso é uma coisa tão simples, né? Esquecer. Não é esquecer. Ele foi irresponsável, na medida em que providenciou o conserto do carro, né? Que é o interesse dele, mas foi descuidado com a conta bancária da própria mãe. Então, depois de algumas discussões, né, ele ficou mais esperto com essas coisas. E a mãe, muito rígida, né, sempre cobrava dele, mesmo com 20 anos, mais responsabilidade. Mas voltando, ao tempo de criança, eu lembro que meu pai sempre dizia que dinheiro não aceita desaforo. O que significa isso? Dinheiro não aceita desaforo. E eu sempre lembrava dessa frase quando eu gastava o pouco do dinheiro que ele me dava, né, com bobagem, e às vezes faltava dinheiro para comprar algo um pouquinho mais importante, né? Então ele me dizia essa frase: dinheiro não aceita desaforo. E eu sempre lembrei dessa frase, né? E aí quando você vai ficando um pouquinho maior, né, você vai entendendo o significado dessa frase: dinheiro não aceita desaforo. A vantagem é que quando nós somos menores, nossos pais têm uma fórmula mágica de nos fazer pequenos agrados sem a gente ficar muito mimado, né? Quando nós estamos maiores, obviamente que isso fica mais difícil, tá? Então assim, eu ainda acho extremamente complicado cuidar de tanta coisa como casa, cachorro, carro, trabalho, faculdade, filho, esposo, família. Mas se a gente for analisar e deixar para uma única pessoa dentro da nossa casa, óbvio que isso vai causar e até um distúrbio, né? Porque vamos se colocar por um segundo, um milésimo de segundo na condição de mãe. Ela cuida da casa, do cachorro ou do gato, se tiver gato ou cachorro. Às vezes tem o gato e o cachorro, então ela cuida da casa. Quando tem gato é gato, quando tem cachorro é cachorro. Ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela cuida do irmão menor, ela cuida do irmão maior, ela cuida das refeições e tem toda a responsabilidade diária do cotidiano, né? É complicado? Óbvio que é complicado. Ela tem que cobrar a lição do filho para ver se o filho está assistindo aula, para ver se o filho não está faltando na aula. Então, dá para dividir algumas coisas. Como dividir algumas coisas? Eu vou dividir para minha mãe cuidar do cachorro? Pode ser feito. Dá para dividir algumas responsabilidades. Então, se alguém me perguntar se existe um jeito de sempre ser responsável, eu vou achar difícil, muito difícil de responder. Por exemplo, entregar o dever de casa em dia. É difícil? Estudar para as provas é difícil? Alimentar o cachorro ou o gato é difícil? Você responde. São pequenos atos de responsabilidade que nós ganhamos no volume da nossa vida diária. Eu tenho certeza que se você tivesse 2 anos, 3 anos, ninguém colocaria você para alimentar o cachorro.
Ninguém colocaria você para alimentar o gato. Mas você com 11, 12, 13 anos, você já é capaz de alimentar o cachorro, de alimentar o gato, de alimentar o passarinho, né? Mas a gente pode fazer muito mais do que isso. Por quê, professor? Porque cada um de nós é responsável à sua maneira. Se eu criasse uma regrinha básica, eu diria que ser responsável é você fazer as coisas bem feitas, sem comprometer ninguém. Acho que é assim. Acho que é assim que a gente consegue ficar com a consciência um pouco mais tranquila. Tá bom? Isso é responsabilidade. Espero que tenham entendido. Vou colocar aqui a completação, o complemento de um vídeo para que vocês possam assistir e aí a gente encerrar, tá legal? Vou colocar ele já, disponibilizá-lo aqui, tá? E na medida que nós acabarmos, que eu acredito, quantos minutos que ele é? Deixa eu ver aqui. Ele é de 10, não passa de 10 minutos. E aí quando nós acabarmos, estamos dispensados, tá bom? Tô acompanhando vocês aqui, não esqueçam de colocar também o nome e o número nesse vídeo, tá? E comentar também o que acharam, né, da aula de responsabilidade e direitos e deveres aí, obrigações, tá legal? Estejam à vontade para colocar aí qualquer tipo de comentário. Forte abraço, Deus abençoe. Eu estou me despedindo, mas vai entrar o vídeo aqui, tá? Por isso que eu estou me despedindo agora. Só um minuto. A Eduarda perguntou por que a aula às vezes é gravada, às vezes é ao vivo. Por conta disso, quando você procura colocar muita ferramenta, né, a internet ela já é lenta por si só, mas aí ela se torna muito mais lenta ainda, né? Tá bom, Eduarda? Espero que você tenha entendido. Eu particularmente, eu prefiro 1000 vezes a aula online ao vivo, né? A interação é muito melhor. Mas assim, não tem o que fazer, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguém aí? Sabe, hoje eu tô um pouco peluço. Ai. É que eu ouço aqui e ali falarem na Declaração dos Direitos Humanos, mas eu não sabia o que era isso. E vocês sabem como eu sou curiosa, então eu mesma fiz uma pesquisa. Tcharam! Depois de tanto ler nos livros e na internet, vi que essa declaração se aplica ao meu dia a dia. Por exemplo, todos os seres humanos nascem livres e iguais. O Peru Inácio sabe muito bem como é importante a liberdade. Eu preciso voltar ao México. Eu quero passar o Natal com a minha família. Mas como é que você vai chegar no México? Voando. Eu vou parando pelo caminho. Eu vou demorar um pouco, mas eu chego lá. Vai de uma vez, Inácio. Ai, o Peru vai fugir! Tchau! Adeus, amigos. Tchau. O que foi, Silvete? Ai, o Peru fugiu! Feliz Natal! Outro direito muito importante. Todos os seres humanos são livres. Não importa a raça, a cor, o gênero, a religião, nem a opinião política. Os valentões da escola aprenderam isso, né, Romano? Ai, vocês fizeram isso por quê? Porque me deu vontade. Aliás, agora me deu vontade de comer o seu lanche. Tá onde? Na sua mochila? Mas que falta de respeito é essa? Este menino precisa aprender algumas regras básicas, Charlotte. O seu cachorro de pelúcia fala? Só quando eu estou com os óculos. Aí ele fala que é uma beleza. E morde também, se precisar me defender, viu? Empreste os óculos a ele, Charlotte. Vamos ver o que ele vai ver. Coloque os óculos, meu rapaz. Então, tá vendo o quê? Uma paisagem. É linda. E é linda, sabe por quê?
porque são muitos tons de verde, muitas formas, muita exuberância e muita diferença. Entendeu a mensagem dos óculos mágicos? Ou quer que eu desenhe? Aprenda a somar com as diferenças, meu querido. Eu e o Romano somos diferentes de você, mas fazemos parte da paisagem, ok? Então, só pra concluir, isso que você acha graça em fazer chama-se bullying e não é legal. E tem um artigo que diz: ninguém sofrerá intromissão arbitrária na sua vida privada. De vez em quando precisamos lembrar a Silvete disso. Ai, ai. Slime é uma espécie de geleca que a gente faz com cola, espuma de barbear e água boricada. A professora quer que cada dupla mostre um slime com as duas personalidades. Mas a Silvete não é nada democrática. Claro que eu sou. Quer cor mais democrática do que rosa brilhante? Ai, ai, ai. Eu desisto. Não desista. Silvete tem que aprender que o direito dela termina quando o seu começa, Charlotte, e vice-versa. Qual a sua ideia? Azul com estrelas. Posso dar uma ideia? Faça metade azul com estrelas. E aí o azul vai se misturando com o rosa gradativamente até que fique só rosa brilhante. Não quero! Quero tudo rosa! Oh, lá, lá. Muito importante também é o direito de ir e vir. Para isso, o livro de todas as histórias é o campeão. Olha lá! Nossa, Charlotte! Esse é o livro de todas as histórias! Vamos entrar de uma vez! Olha que legal! A gente pode escolher a estrada que quiser! A Declaração dos Direitos Humanos também diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Pelúcio é um livre pensador. Silvete, entenda de uma vez por todas que eu sou um cão encantado. Não sou mortal. Sou feito de uma pelúcia muito especial, tecida pelas fadas fiandeiras do sul. Falo muito bem o português e outros idiomas, sem falar com os patos, com os peixes, com cangurus e leões. Eu sou um cão muito interessante e, para seu governo, tenho milhões de seguidores no Fadagram. Eu não sei porquê, mas eu agrado muito os ogros e os duendes. Mas eu acrescentaria mais um artigo. Todas as pessoas têm o direito de imaginar um mundo melhor. E os óculos mágicos nos ajudam a ver isso. Olha lá! A vida como ela é. A vida como ela deveria ser. Você acredita no que vê ou vê aquilo em que acredita? São muitos artigos inspiradores. Então outro dia nós vamos continuar essa brincadeira. Bom, agora mãos à obra para mudar o que não está legal no nosso dia a dia. Vamos lá? Bisu, bisu. Mua. Voltei e acabou. Então assim, acabou. Vou parar aqui e já coloco